Boa noite. Hoje, dia 11/11, vamos ver se o índice foi conforme a nossa previsão de alta, se ele atingiu os alvos. Está aí, ó, as nossas projeções que nós fizemos ontem. Ele já abriu acima da devolução do 61 que ele tinha atingido anteontem, né? E pegou todos os outros alvos que nós projetamos até o terceiro alvo. Será que ele pegou a projeção mais acima também que nós fizemos? Vamos conferir então. Caramba, cravou todos os alvos, hein, que a gente projetou ontem, olha. Ele abriu, já pegou o primeiro alvo, pegou o segundo, pegou a projeção, pegou, que é um próximo alvo, né? Que era do 100% de 60 minutos. Pegou o terceiro alvo aqui no 158,550. Fez uma pequena correção, um pouco abaixo de 50% aqui do primeiro candle, e já foi um forte movimento buscar a nossa devolução de 60 minutos, 161% que a gente marcou ontem em projeção. Então todos os alvos de ontem foram buscados aqui pela manhã, ok? Bacana, cravou tudo, né? Então nós processamos o preço e ganhamos a causa aqui, ó. Ganhamos 100% da causa, ganhamos o honorário, ganhamos tudo certinho. Tudo certo aqui no mini índice. Vamos dar uma olhadinha no gráfico agora, como é que ficou até o fim do dia. Então ontem o dia encerrou exatamente cravando no nosso alvo aqui de 5 minutos, a nossa projeção. Ontem fizemos a análise ontem à noite dessas outras projeções aqui e alvos, onde o preço poderia buscar. E ele buscou muito além. Nós falamos também do IPCA, né? Aguardar às 9 horas, ver o IPCA, e realmente foi positivo. Como eu tinha falado, se sai positivo, o índice vai a favor do movimento de alta, deu continuidade aqui na alta. Pegou todos os nossos alvos, projeções, e foi muito além disso, realmente. A notícia foi impactante. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o IPCA. Então tá aí. Às 9 horas, como eu tinha falado, saiu o IPCA. IPCA acumulado dos 12 meses. Ele veio acima da expectativa do mercado, né? Tá? A expectativa era de 4,75, ele veio com 5,17. IPCA mensal, agora referente a outubro. O anual saiu acima, o mensal, a expectativa era de 0,16%, veio 0,48%, veio bem positivo, bem acima do esperado, da expectativa. E o IPCA com ajuste mensal veio também bem positivo, 0,52%. Então era isso que eu tinha falado para a gente aguardar hoje, observar essa notícia. Então quando saiu esse resultado aqui, a gente já sabia que o mercado hoje era um mercado comprador. Bom, conforme foi explicado ontem. Quem não viu o vídeo de ontem, da análise, pode dar uma olhadinha aí, tá? Volta aí, dá uma olhadinha que a partir de agora nós vamos fazer a previsão para amanhã, dia 12/11 de 2025. Vamos então à análise para amanhã. Bom, como a gente já viu aqui, o preço abriu hoje, já buscou todos os alvos, as projeções que nós marcamos ontem, subiu até muito além disso, né? Então vamos apagar essas projeções, vamos começar apagando aqui, para a gente traçar novos alvos, o que vai acontecer. Esse processo que está encerrado já foi pago. A primeira coisa a olhar é o dia de ontem, em conjunto com o dia de hoje. Então, olhando esse novo gráfico aqui de 5 minutos, cobrindo o dia de ontem, 10 de novembro, com o dia de hoje, 11 de novembro, mostra o mercado que validou o movimento de alta impulsionado pelo noticiário do IPCA de hoje. Então, a partir disso, nós vamos fazer aqui uma análise estrutural. O dia de hoje ele começou com forte impulso comprador logo na abertura aqui a partir das 9 horas, provavelmente em reação à notícia positiva do IPCA, que era o catalisador, né, esperado para dar um combustível no preço hoje, movimento no preço. O preço rompeu as máximas anteriores, alcançou um novo patamar próximo aos 160,605, uma nova máxima, né?
Quando eu falo que alcançou um novo patamar é porque ele alcançou uma nova máxima, tá bom? A região aqui do 160-605 agiu como um topo imediato, onde a presença vendedora entrou para realizar lucros e defender esse nível. E isso causou aqui uma correção imediata e rápida. Então nós vamos marcar aqui uma linha nessa região. Eu vou colocar aqui máxima do dia anterior, que hoje vai ser o dia anterior amanhã, né? Tudo. É a primeira coisa que a gente tem que observar. Essa máxima aqui no 160-605, ela agiu como o topo imediato, onde a presença vendedora entrou para realizar os lucros e defender esse nível, então. Depois disso, nós tivemos um acúmulo de lotes, né? O nosso acúmulo de lotes causou uma lateralização após essa correção, causou aqui essa consolidação aqui após esse movimento de correção mais brusco. Aqui na parte da tarde, como sempre, essa lateralização está ocorrendo em um patamar muito superior ao de ontem. Olha só, lateralização de ontem, lateralização de hoje. Isso representa, então, para a gente um sinal de força, tá, desse preço. O suporte da consolidação, que é o lote dos compradores, ele está aproximadamente... O suporte dessa consolidação lá dos compradores está aqui no 159.535. Vamos marcar. Organizar o processo, tá, gente? Nós estamos organizando o processo. Com o processo organizado é mais fácil da gente vencer e de ganhar o nosso honorário aqui. Isso aqui é um processo de risco, né? Então tem que cuidar bem dele. Suporte da consolidação. Agora vamos ver a resistência dessa consolidação, onde ela está. Resistência da consolidação está aqui no 159.895. É importante a gente ter essa ideia aí. A média móvel de 19 está no 160.053. Todas essas informações são relevantes. Então, essa média móvel aí, ela está atuando como um ponto central de equilíbrio dessa lateralização da parte da tarde. Tá? E o preço fechou no 159.835, bem próximo, já testando aí a resistência da consolidação, ligeiramente abaixo da média de 19, mas ainda dentro aí da faixa de consolidação. Então, qual é a conclusão dessa análise estrutural? A tendência de alta principal, ela continua mantida, né? Porque nós temos então uma consolidação muito acima, distante da consolidação do dia anterior, um forte movimento de alta, notícia positiva para o mercado, e o mercado está atuando ainda na faixa da consolidação da parte da tarde. Então ele está aqui, a gente pode entender isso como uma fase de acúmulo. Então o mercado está aqui, nesse momento, numa fase de acúmulo, em um nível muito alto, preparando-se para o próximo movimento direcional. Então, feita essa primeira análise, nós vamos ver o impacto da agenda econômica para amanhã, dia 12 de 11 de 2025, para quarta-feira, tá? Então, o calendário econômico de amanhã, quarta-feira, tende a ser menos volátil que o dia de hoje, mas ainda conta com indicadores importantes, principalmente nos Estados Unidos, que é quem move o fluxo de capital no mercado, né? Então, quanto a isso, quanto aos Estados Unidos, a gente precisa ficar atento aos dados da inflação ao produtor, que é o PPI, e os estoques de petróleo, que é o EIA, geralmente divulgados aí na quarta-feira. O PPI, ele mede a inflação no atacado e pode atingir o futuro
do CPI, que é a inflação ao consumidor. Se o PPI vier alto, presta atenção nisso aqui, se o PPI vier alto, pode gerar uma cautela no mercado global, pressionando o nosso índice aqui brasileiro, tá bom? Então, aqui no Brasil, geralmente temos na quarta-feira e amanhã, vamos ter aí, de repente, dados de fluxo cambial ao tesouro. O principal drive do mercado interno de amanhã será a repercussão do IPCA de hoje e o posicionamento para o próximo dia de Copom, que é a decisão da taxa Selic. Bom, então, quanto à notícia, nós temos que observar isso aí. Agora nós vamos fazer a projeção, as nossas projeções e níveis operacionais para amanhã. A estratégia é operar o rompimento dessa faixa de consolidação aqui, que está entre os 159.536 e os 159.895. Então a nossa principal estratégia é essa. O cenário principal continua sendo de compra e continuação com o rompimento dessa região aqui. Okay? Dessa região aqui, quando eu falo dessa região aqui, eu estou passando o mouse na região de consolidação, tá? Então a ação principal nossa é de compra. Onde que é um nível de entrada bacana aqui? 160, 280, deixa eu ver. Mesmo que ele nasça aqui dentro, ele já abra aqui em cima, ele romper esse topo aqui, ele fechar um candle aqui nessa região dos 160, 280, por aqui assim, significa que ele está dando para a gente um sinal de compra e a gente pode pegar uma compra mais arriscada aqui ou aguardar o fechamento de um candle acima desse pequeno topo aqui, região do 280, mais acima aqui, ó, ele fazer um teste e romper essa região aqui, rompendo esse candle vermelho aqui, vindo até mais ou menos 280, aqui assim, 290. Ele voltar para testar essa região do topo ou a média, a gente pode fazer uma compra, buscando a máxima de hoje, tá? Está marcado aqui como máxima do dia anterior. Então a ação de entrada é essa aí. O stop loss, ação de entrada, na verdade, aqui 245, se ele recuar até aqui assim, até a média, né, e até esse topo aqui, realmente a gente pode entrar. Stop loss, conforme o gerenciamento, pode ser, tem gente que usa colocar abaixo aqui da média, né, 19, eu vou pelo meu gerenciamento, tá, sempre buscando, no caso eu busco 2:1 ou 3:1, geralmente 3:1, muitas vezes 5:1, conforme o movimento. Amanhã eu buscaria algo em torno de 2:1, 3:1 aqui. Esse é o gerenciamento do meu stop. Qual o nosso primeiro alvo? O nosso primeiro alvo, se ele der esse gatilho de compra aqui, se ele rompe essa consolidação e rompe esse topo e confirma para a gente um gatilho de entrada aqui, nosso próximo alvo é a máxima de hoje, que está no 160, 605. Então eu posso colocar aqui como primeiro alvo, vou botar um texto aqui em cima dela, para não marcar uma linha por cima, senão atrapalha, né? Primeiro alvo. Um segundo alvo para compra, a gente pode fazer uma projeção de 100% dessa perna de lateralização, com uma devolução disso tudo aqui, vai dar algo em torno de 160, 850, nosso segundo alvo. Deixa eu colocar aqui uma linha. Esse é o nosso segundo alvo. Então ele pode estar aqui até
o 950 de repente mais acima, uma opção. As opções aqui. Tá? Esse nível de preço aqui acima, entre 160 e 850. Corrigir a posição dele aqui, 850. E 160, 950. Depois eu vou fazer uma projeção ali para verificar se a gente faz um ajuste fino nele, mas são dois pontos onde o preço pode buscar se ele confirmar essa alta realmente e vir com força conforme ele veio hoje, tá? Vou fazer um pequeno... Vamos afinar o violão. Então, nosso primeiro alvo a gente pode até ajustar acima um pouquinho da máxima. Vamos pegar na máxima para não arriscar, mas ele pode vir buscar até aqui. O segundo alvo mais conservador está no 160 e 850. O segundo alvo mais para uma saída mais longa, realmente ele está ali na região dos 950, um pouquinho acima, 978. Então a gente vai ser conservador e deixar no 950 mesmo. E também no 850. Vamos tratar o 950 como uma terceira possibilidade de alvo. Vamos colocar... na verdade eu... bem fino aqui. Tá afinadinho, tá bom. Os alvos ali onde estão bem projetados. Aqui. Bacana. Outro jeito que eu conferir aqui, deixa eu ver. O primeiro alvo está cravado aqui, está excelente. Vou botar 127 tá bom, 175. Esse próximo também, os alvos onde estão ótimos. Agora vamos ver o segundo cenário. A gente nunca pode descartar a possibilidade de uma venda conforme aí as notícias dos Estados Unidos, né? Conforme algum discurso político. Então, para um cenário de venda, ele precisa perder essa estrutura. Se o de compra ele precisa ganhar, o de venda ele precisa perder essa estrutura. Para a compra ele precisa subir ali, confirmar até a média ou até aqui essa região, fazer um teste e dar sequência. Nós temos esses alvos aí acima. Para uma situação então de venda, nossa referência é sempre essa estrutura. Ele precisa romper essa estrutura, testar, para a gente ter alvos de venda aqui para baixo, tá bom? Vamos projetar então aqui. Se o mercado começar a corrigir a alta dos últimos 2 dias aqui, o dia de ontem e o dia de hoje, ou se o fluxo for fraco,
a gente pode ter um movimento de busca por liquidez interna aqui. Toda a liquidez que foi gerada interna, inclusive essa aqui é uma liquidez bem importante, tem por aqui, tem mais cá embaixo. Aí nesse caso, a nossa ação vai ser de venda. Então, o nosso gatilho é o preço romper essa região de fundo aqui, de suporte da consolidação. A nossa ação de entrada é uma perda desse fundo com um fechamento aí de uma vela de 5 minutos abaixo de 159,536. Tá? Fechou uma vela de venda aqui abaixo desse nível, que é o suporte da lateralização, e a nossa ação de entrada. Vamos esperar o preço confirmar para a gente pegar uma venda. O stop loss, conforme o gerenciamento, né? O nosso primeiro alvo. Então, o preço confirmando uma venda. A partir desse ponto, a gente pode buscar o nosso primeiro alvo de venda até esse ponto aqui, dessa região, né? Cravar nesse ponto aqui, se ele descer realmente. Não gosto de cor muito forte no meu gráfico. Prefiro engrossar a linha. O texto não. Agora nós vamos pegar e vamos projetar o nosso segundo alvo. O nosso segundo alvo vai ser uma correção um pouco maior. Caso o preço faça uma correção um pouco maior, a gente pode ir até o pivô anterior, onde tem uma forte liquidez aí. Localizado aqui mais ou menos no 158, 790. Aqui a gente tem uma liquidez um pouco maior abaixo desse doji, porque aqui é o ponto de indecisão onde os compradores ganharam. Então é um ponto que pode ser testado. Claro que a gente tem uma liquidez bem maior aqui embaixo, mas uma operação mais conservadora, a gente pode pegar e botar o segundo alvo aqui. Posso até traçar um terceiro alvo nessa origem desse movimento de compra aqui. Okay. Então, os nossos alvos para venda, a gente tem um alvo mais conservador, um alvo um pouquinho mais agressivo e um alvo mais agressivo para amanhã, caso o preço rompa essa região aqui, ok? Essas são as nossas projeções para amanhã. Deixa eu dar uma olhada nos 60 minutos para confirmar se o nosso bem localizado. Aqui é um alvo onde ele realmente crava, mas ele crava bastante. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o segundo alvo aqui no 975. Trazer, fazendo um pequeno ajuste aqui dos alvos, porque, olha, nós temos aqui, eu gosto de ser mais conservador e deixo o preço andar mais, porque a gente não precisa de muita pontuação para fazer dinheiro no mini índice. Então aqui nós estamos falando, ó,
Se a gente pega uma compra mais ou menos aqui depois, né, da confirmação, nós estamos falando aqui no primeiro alvo de 224 pontos. Tem gente que já bate a meta diária com isso, tranquilamente. Nós estamos falando no segundo alvo já de 526 pontos, em torno aí de 520, 500 pontos. Nós estamos falando de um terceiro alvo de 940 pontos. Então é bastante coisa. Então eu prefiro alvos, projeções mais conservadoras, assim como nossa compra, também uma compra bem vantajosa aqui, tá? A pontuação. Então, essas aí são as projeções Vou diminuir a tela aqui, o zoom, para quem quiser marcar. Essas são as projeções aí para amanhã, quarta-feira, dia 12/11. Tá? Então nós temos aí a máxima do dia de hoje como um alvo para compra, temos o segundo alvo no 160, 850, temos uma outra opção, que aí vamos chamar de terceiro alvo, que é para 160, 950, e temos o nosso último alvo na projeção de 162, 294. Se o preço mantiver essa pressão compradora, esse movimento forte na compra. Se ele rompe a consolidação, se a gente for vender, nós temos então esses três alvos aí bem conservadores e bem legal para bater meta. 159, 285. Aí nós vamos fazer um acordo com o preço aí nesse processo, para ele pagar esse alvo para a gente. Agora um acordo um pouco melhor aí nesse processo todo seria ele pagar uma venda até o 158, 975. Agora, se ele não quiser fazer acordo, a gente deixa para a sentença e a gente pega o terceiro alvo, que é o 158, 559. Bom? A gente deixa ele ser condenado aqui mais longe. Bom, boa operação para todos e sucesso!